Bom, vamos ver então um exemplo na prática de como que funcionaria a segunda lei de Mendel. Então, nós vamos realizar aqui um cruzamento que nós vamos chamar de diíbrido. Então, vamos devagar. Na primeira lei de Mendel, nós vimos um cruzamento considerando somente uma característica. Então, na primeira lei de Mendel, como é que a gente fazia os cruzamentos? A gente fazia um cruzamento, por exemplo, de uma semente que era amarela com uma sementinha que era verde. Então, a gente considerava uma única característica, então somente um par de alelos. A gente considerava, por exemplo, cruzando, neste caso, vamos considerar, a gente cruzava o YZão, YZão, com o YZinho, YZinho, porque era somente uma característica sendo considerada. Lembre-se que quando a gente obtinha o F1 ele era um heterozigoto. Então, ele era YZão, YZinho. Quando nós falamos de segunda lei de Mendel, a gente já vai, no caso, então, aprofundar um pouco mais, nós vamos considerar duas características. Então, cada uma é influenciada por um par de alelos. Muito bem. Então, aqui o cruzamento, eu estou cruzando a minha geração P, que é a minha geração parental, e eu irei cruzar uma semente amarela e lisa com uma semente verde e rugosa. Então, neste caso, eu estou considerando duas características: a cor da minha semente e a textura da minha semente. Quando eu falo que a semente é amarela, então eu estou falando que ela é influenciada por um par de alelos dominantes, YZão, YZão. Quando eu falo que ela é lisa, ela também é influenciada por um outro par de alelos, também, no caso vai ser um homozigoto, Rzão, Rzão. Então, tanto a característica amarela como a característica lisa, ambas são dominantes, ambas são influenciadas por alelos dominantes. A característica verde enrugada, ela vai ser então influenciada por um par de genes. Então, um par vai ter dois alelos recessivos e o outro par vai ter, no caso, dois alelos recessivos também. Então, nesse caso, ele é um duplo homozigoto recessivo. Por que os dois, então, aqui a gente está trabalhando tanto com homozigotos dominantes como recessivos? Porque sempre a geração P é o cruzamento de plantas de linhagens puras. Então, sempre o meu cruzamento P, ele vai ser, então, de homozigotos. Não necessariamente os dois aqui precisam ser dominantes, nós vamos ver mais para frente, mas precisa sempre ser homozigoto para aquela característica. Quando a gente tem a geração F1, qual é o resultado que eu terei? Olhando aqui o meu parental 1, qual é a possibilidade de gameta que eu tenho aqui, contendo que alelos, né? Então, o único gameta que eu posso obter aqui é o meu Yzão, Rzão. Eu não tenho outra possibilidade, porque vai vir um alelo, pode vir do pai e o outro alelo da mãe, ou um alelo da mãe, outro do pai. Nós vimos que existe uma independência, mas nesse caso a gente não vai ter nenhum alelo recessivo. No caso do outro parental, qual é o tipo de gameta que eu vou ter? Yzinho, que é pequenininho, e Rzinho, certo? Então, aqui eu vou ver um alelo vai vir da mãe, um alelo vai vir do pai. Então, eu vou ter um gameta que tem os dois alelos em dominância e o outro gameta que tem os dois alelos em recessividade. Quando eu juntar os dois, a minha geração F1, isso é muito importante, gente, sempre ela será heterozigota para as duas características. Então, essa informação ela é muito importante, principalmente para quando nós formos resolver exercícios futuros. Então, a minha geração F1, até independentemente dos pais que eu estiver trabalhando, ela sempre será heterozigota para as duas características. Então, qual vai ser o fenótipo que eu vou observar? Ou seja, 100% das minhas plantas terão alelos em dominância para ambas as características. Então, nesse caso, 100% das minhas plantas F1 serão amarelas e lisas.
Porque tanto a característica amarela como a característica lisa, ambas são características com alelos dominantes. Agora começa a brincadeira. Se eu realizar uma autofecundação nos meus indivíduos da geração F1, nesse caso eu irei fazer os chamados cruzamentos de híbridos. Por quê? Porque uma plantinha que possui alelos, né, no caso, genes diferentes, porém todos em heterozigosidade, ou seja, todos são heterozigotos, todos têm um alelo dominante e um recessivo, eles vão ser chamados de híbridos. Então, quando você escuta um milho híbrido, hoje você já tem que pensar. Ah, o milho é híbrido, quer dizer que todas as posições de genes que ele tem, eles sempre vão ter um alelo dominante e um alelo recessivo. Então, ele tem uma grande heterozigosidade. Ele vai ter muitos alelos em heterose. Então, nesse caso, quais seriam os gametas produzidos por esse indivíduo? Então, nesse cruzamento de híbrido, porque eu vou estar cruzando dois indivíduos da geração F1, quais serão os gametas que o pai pode produzir ou que a mãe pode produzir? Então, aí a gente vai entrar no que nós acabamos de ver aqui acima sobre os gametas. Nós vimos que se o pai e a mãe, eles são heterozigotos, no caso, porque são geração F1, a gente pode ter 4 possibilidades de gametas, tanto produzidos pelo pai, e 4 possibilidades de gametas produzidos pela mãe. Quais seriam esses? Então, a gente já viu, nós podemos ter os dois em homozigose, ou seja, os dois alelos dominantes. Podemos ter um alelo recessivo e um dominante. Podemos ter um dominante e um recessivo e os dois recessivos. Então, todas as possibilidades de gametas e todos na mesma proporção. Então, a probabilidade que eu tenho de ter a produção desses 4 gametas, as probabilidades são sempre iguais, né? Um em relação ao outro. Exatamente devido, né, à questão da independência e também da produção ao acaso desses gametas. A mãe, da mesma forma, eu posso ter óvulos que vão ter os dois alelos em dominância, óvulos com um recessivo e outro dominante, o outro dominante e o outro alelozinho recessivo e os dois recessivos. A gente já viu que isso aqui é chamado de quadro de Pinan. E aí a gente vai fazendo o cruzamento de um gameta com o outro, lembrando que esses cruzamentos também são todos ao acaso. Então, a probabilidade de eu ter cada um desses cruzamentos também é igual. Então, nesse caso, o primeiro cruzamento seria os dois alelos em dominância. Então, eu vou ter um indivíduo que vai ter, né, o gene para a cor da semente em dominância e o gene para a textura da semente também em dominância. Vou ter então o quê? Os outros cruzamentos acontecendo. Então, sempre vou cruzar este indivíduo, então este gameta com esse gametinha aqui, ó. E aí eu vou ter o resultado do meu cruzamento. Da mesma forma, este gameta cruza com este gameta, e aí eu vou ter este resultado. Então, eu tenho a possibilidade de 16 combinações diferentes. Por quê? Porque é 4 vezes 4, então eu tenho 4 possibilidades de gametas diferentes produzidos pelo pai e 4 possibilidades de gametas diferentes produzidos pela mãe. Sendo assim, eu tenho a possibilidade de 16 combinações diferentes. Lembrando que sempre que eu tiver os alelos, por exemplo, de cor em recessividade, a corzinha da semente vai ficar verde. Se eu tiver o gene de textura, tiver um par de alelos recessivos, né? Alelos recessivos, eu vou ter a textura enrugada. Então, neste caso, com o quadro de Pinan, eu tenho todas as combinações genotípicas possíveis. E eu também consigo, observando pelo quadro de Pinan, quais seriam as combinações, quais serão os resultados fenotípicos que eu iria obter. Então, a geração F2, qual é o resultado fenotípico? Aqui, ó, deixa eu só voltar. Quando eu observo o quadro de Pinan, eu observo todas as combinações genotípicas que eu posso ter. Só que nós vamos ver que nós podemos ter combinações genotípicas diferentes, porém o mesmo resultado fenotípico. Então, quantas plantas amarelas e lisas eu vou ter? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 plantas que vou olhar a minha semente, eu vou ver que ela é amarela lisa. Agora, o genótipo pode ser diferente. Por quê? Porque para eu ter uma semente amarela e lisa, eu preciso então ter pelo menos um alelo em dominância. Qual vai ser o meu, no caso, o número de plantas que eu terei sementes verdes e lisas? 1, 2, 3. Por quê? Porque neste caso eu vou ter o par de alelos que vai me caracterizar a cor da semente vai ser recessivo. Porém, quando eu vou tratar do outro par, que está relacionado à textura, eu vou ter um alelo em dominância. Então, ele é liso. Quantas sementinhas que eu vou ter amarela enrugada? Então, neste caso, se ela é amarela, eu vou ter 1, 2 e 3. Por quê? Porque eu tenho o primeiro dominante, então quer dizer que ele é amarelo, ó, aqui, ó, alelo em dominância, mesmo sendo heterozigoto. Mas o segundo, ele é o quê? Recessivo, então quer dizer que ele é enrugado. E por fim, eu vou ter somente uma sementinha que vai ser o quê? Ambas recessivas. Porque vem aqui, ó, um gametinha com os dois recessivos, juntando com outro gameta com os dois alelos recessivos. Essa proporção 9 para 3 para 3 para 1 é a proporção que nós sempre vamos observar quando nós tivermos a segunda lei de Mendel em duas características que são influenciadas por um par de alelos. Então, quando eu estiver trabalhando com dois genes e essas duas características elas respeitam a segunda lei de Mendel, a gente sempre vai ter essa possibilidade aqui de fenótipo e essa proporção. Sempre teremos 9 em que a gente vai ter pelo menos um dos dois alelos, né, em dominância. Vamos ter sempre 3 para 3 e para 1. Então, quer dizer que de 9 possibilidades que eu estou observando, 9 em 16 vão ser amarelas e lisas. Então, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 em 16 possibilidades. Se a gente contar todos os quadradinhos, tem 16 quadradinhos, né? Então, eu vou ter 3 em 16 verdes e lisas. Vou ter 3 em 16 amarelas e enrugadas. E 1 em 16 verdes e enrugados, ou seja, as duas características recessivas.